O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 27, Contradições e Mistificações, das Contradições, parte 2. 300. De que serve o ensino dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões? É necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas mesmas instruções têm o seu limite, e aos espíritos não é dado saber tudo. Com mais forte razão deve ser assim também com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Ver o capítulo precedente. 301. Eis as respostas dadas pelos Espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. 1. O mesmo Espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falantes de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente, e refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio se fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido.